Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao Sítio Nome Digna. Eu me chamo Arthur e hoje vamos falar do Deseret, que eu batizei carinhosamente como o Vaticano Mormon. Primeiramente, a gente tem que entender o que são os Mormons. Eles basicamente são um grupo religioso americano que segue uma doutrina de contínua revelação. Os Mormons acreditam que Jesus Cristo, sob a direção do Deus Pai, leva à igreja revelações sobre a sua vontade, dadas ao presidente da igreja, a quem os adeptos consideram como um moderno profeta, vidente e revelador. Essa é a descrição básica que a Wikipedia dá para eles. Enfim, os Mormons queriam espalhar sua religião, como qualquer religioso, e marcharam para o oeste. E quando os membros da igreja Mormon se estabeleceram no Vale do Lago Salgado, eles queriam estabelecer um governo que fosse reconhecido pelos Estados Unidos. Inicialmente, Brigham Young, que era o presidente da igreja Mormon, havia tentado alcançar o status de território, enviando John Milton Biernizel para Washington D.C., com o pedido de status para virar um território. Mas ele soube que a Califórnia e o Novo México haviam se candidatado ao status de estado, e o Young então mudou de ideia e decidiu solicitar o status de estado da União para Washington. Bem, em março de 1849, decidindo tomar medidas para obter o reconhecimento como território, eles fizeram uma constituição baseada na de Iowa, onde os Mormons já haviam se estabelecido temporariamente e enviaram para impressão junto com alguns registros estaduais. Posteriormente, um segundo mensageiro chegou a ser enviado para chegar em Biernizel, em Washington D.C., para solicitar o pedido de status, mas e não de território. Bem, esse território incluiu todas as terras entre Sierra Nevada e as Montanhas Rochosas, a fronteira com o México, e ao norte o território de Oregon, que incluía estados banhados pelo Rio Colorado e a Grande Bacia. A proposta de criação do estado foi considerada bastante ambiciosa e dificilmente ela teria um sucesso no Congresso, mesmo descontando a controvérsia sobre as práticas mormons como a poligamia. E no ano de 1849, o presidente Zachary Taylor, tentando evitar disputas, enviou um agente para unir a Califórnia e o Deseret no mesmo estado, o que teria o efeito de reduzir o número de estados livres que ingressassem na União para manter o equilíbrio no Senado. Só que, em setembro de 1850, como parte do compromisso de 1850, o território de Utah foi criado pelo Congresso dos Estados Unidos, tomando parte do território considerado pelo estado do Deseret, um território muito grande que pertencia ao Deseret. E em 3 de fevereiro de 1851, Brigham Young foi nomeado o primeiro governador do território de Utah. E em 4 de abril de 1851, a Assembleia Geral do Deseret, que era uma espécie de congresso regional, Assembleia Estadual, decidiu dissolver esse estado. Bem, agora chega um ponto interessante, que é a teodemocracia. Se você tem um conhecimento mais político, você sabe que teocracia envolve religião. O Vaticano é uma teocracia, o Irã é uma teocracia. E democracia é a democracia que a gente conhece, os Estados Unidos e o Uruguai. Só que a gente percebe que esses exemplos geralmente escolhem ter o Estado laico para aumentar a democracia, digamos assim. Então, já que em teoria devem ser algo opostos em muitos países. Bem, o mormonismo do século XIX não foi só uma nova religião no sentido que a gente entende hoje. Foi mais um movimento que incluía princípios sociais, econômicos e políticos, como observado por Harold Bloom. A grande realização do Joseph Smith, que foi quem criou a igreja Mormon, foi transformar a igreja em um povo, e esse povo precisava governar a si mesmo. Para o Joseph Smith, o sacerdócio era uma forma de governo divino e deveria ser colocado no seu lugar natural. Abre aspas. Este sacerdócio é uma perfeita lei de teocracia que se dispõe como Deus para dar leis ao povo, ministrando vidas eternas para filhos e filhas de Adão. Joseph Smith. Enfim, esse governo abarcaria vários níveis do material espiritual. Ele incorporou princípios democráticos republicanos, só que o Joseph Smith expôs um conceito de teodemocracia, que é isso que a gente está se referindo. Abre aspas. O mundo é governado demais, e não há nação ou dinastia hoje sobre a terra que reconheça o Todo-Poderoso como seu legislador. E uma vez que coroas obtidas pelo sangue devem ser mantidas. Eu sou enfático, virtuoso e fraternalmente a favor de uma teodemocracia, onde Deus e o povo possuam o poder de conduzir assuntos dos homens em retidão. Joseph Smith. O Joseph Smith acreditava haver um excesso de poder concentrado nos governos humanos. Como ele dizia, o mundo é governado demais. Tendo sido vítima dos excessos praticados contra ele e o seu povo, ele prezava a liberdade acima de tudo. Como parte da apostasia concebida por
Joseph, os governos patriarcais dirigidos por revelação haviam ficado passados, dando lugar à usurpação do poder que separou o sacerdócio do governo, famoso de Estado laico. Como resultado da decadência humana, a direção política da humanidade se afastou do sacerdócio, sequer reconhecendo os mandamentos como leis. Não há uma nação ou dinastia que hoje em dia reconheça o Todo-Poderoso como seu legislador. E tais governos, em menor ou maior grau, exerciam tirania, ou seja, eram ditaduras do ponto de vista dele, porque usava a violência para poder se manterem. Coroas obtidas pelo sangue e pelo sangue devem ser mantidas. E para estar nessa situação, o governo de Deus sobre a terra não seria apenas uma teocracia e nem uma democracia, mas sim uma combinação desses dois polos que na teoria eram opostos naquela época. Bem, enquanto outras autoridades estiveram ausentes, o governo do Deseret tornou-se de fato um senhor da religião. Estabeleceu taxas, montou uma assembleia legisladora bicameral, escolheu juízes e criou um código penal. O estado do Deseret tinha uma religião oficial, que era o mormonismo. Se aprofundando muito mais disso, ou seja, antes do estabelecimento de Utah, havia a ausência da autoridade. Então o governo provisório do Deseret tornou-se o governo de fato dessa grande bacia. Foram 3 sessões da Assembleia Geral que criou uma legislatura estadual bicameral, ou seja, com 2 câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Foram também realizadas, em 1850, o Legislativo nomeou alguns juízes e estabeleceu um código penal. E impostos foram estabelecidos sobre propriedades e bebidas alcoólicas. E o jogo foi proibido. A Igreja Sud foi incorporada por uma milícia baseada na Legião de Nauvoo. O que é isso? A Legião de Nauvoo era uma milícia autorizada pelo estado da cidade de Nauvoo, lá em Illinois, nos Estados Unidos. Tá? Foi formada. A legislatura inicialmente formou 6 condados que cobriam apenas os vales habitados. E esses condados, que eram os condados do vale, que inicialmente abrangiam apenas uma pequena parte da porção da área do Deseret e foram expandindo-se conforme o povoamento crescia. Bem, culturalmente, na ficção, a gente tem o romance de Ward Murray, de 1953, ambientado em uma realidade onde a Confederação venceu a Guerra de Secessão e os Estados Unidos corrupto e disfuncional. O Deseret ele é mencionado como sendo o único estado próspero da União, onde a poligamia ainda é praticada. E em Harry Turtledove, do Sul Victory série, os Mormons de Utah têm uma tentativa de secessão dos Estados Unidos no Deseret na Segunda Guerra Mexicana e as primeiras e segundas grandes guerras. Isso resulta na proibição da Igreja Mormon pelo governo dos Estados Unidos. Bem, então o vídeo foi esse. Um abraço e tchau.